Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos de volta aí com o nosso programa Reflexões para a Vida, o nosso programa de crescimento espiritual à luz da Palavra de Deus. É muito bom a gente poder se reunir todos os dias, estudar um pouquinho a Palavra, meditar nas Escrituras, porque isso é alimento para a nossa vida. E quanto mais nós alimentamos a nossa vida espiritual, mais firmes e fortes nós ficamos na comunhão com Deus. Hoje eu quero continuar estudando o livro de Gálatas, falando dessa questão tão importante para a gente entender, que nós estamos numa constante luta entre a nossa vida espiritual e a nossa natureza humana, que Paulo aqui chama da carne. As coisas espirituais lutam contra as coisas carnais e vice-versa. E nesse texto aqui que a gente vai ver hoje, mostra claramente o que uma pessoa controlada pela natureza humana pode produzir. Então, por isso que a gente precisa estar constantemente vigiando, se alimentando espiritualmente, estando na presença de Deus, para se manter focado no Senhor, ter a vida transformada. Então, hoje eu vou falar o que a natureza humana produz. Amanhã vou falar o que a vida espiritual traz nas pessoas, o que ela realmente, como ela transforma, e realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo, que atitudes ela tem. Mas vamos ver hoje o que a natureza humana produz naqueles que não se deixam controlar pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que não procuram crescer espiritualmente. Mas para entender, abra lá sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, a inveja, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Irmão, eu não vou ficar pontuando tudo isso, só estou trazendo aqui o texto bíblico para o irmão ler em casa e meditar. As pessoas que têm e se deixam controlar por essas... Aqui é só uma fração, não quer dizer que ele resumiu tudo, que tem todas as ações. Não, é para mostrar que quando a gente é controlada pela nossa natureza humana, ela produz muita coisa ruim, muita coisa que traz destruição, morte, dor à nossa vida e àqueles que a gente ama. Então a pessoa controlada pelo Espírito de Deus é uma pessoa totalmente diferente. Agora, irmão, faz uma avaliação, lê esse texto e pensa qual dessas ações que você precisa ser tratado em sua vida. Que todos nós temos um pouco disso. Não vai pensar que existe... Quando Paulo aponta isso, não é dizendo que não vai ter. Não dá para viver sem nenhuma dessas coisas em nossa vida. Tem momentos que a gente fica com raiva, tem momentos que a gente se descontrola, mas a gente não pode viver assim. A gente não pode ser controlado pela natureza humana. Pelo contrário, a gente precisa entender e prestar atenção quando essas coisas começam a surgir em nossas vidas e pedir a Deus para nos transformar. Prestar atenção nas coisas que não pertencem a Deus. Essa é a ideia. É apontar coisas e ações e atitudes que muitas vezes não são de acordo com a vontade de Deus e a gente acha que é normal. Não é assim. Então tenha uma vida transformada por Deus. Confie no Deus que está nos transformando dia após dia para que o mundo creia em Jesus Cristo. As pessoas só vão acreditar em Jesus Cristo quando vê pessoas transformadas por Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, tá bom, meus irmãos? Pense isso. E para ser transformado, precisamos ter passos, moldar a nossa vida, encontrar jeitos de vencer essas fraquezas humanas. E eu tenho certeza que na comunhão, na oração e no trabalho cristão, na vida cristã diária, a gente é moldado, a gente é transformado, a gente é aperfeiçoado por Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, medite nesse texto, tá? E de novo eu sempre peço, se inscreva nesse canal, nos ajude a crescer, compartilhe com outras pessoas esses vídeos, para que mais pessoas entendam que a vida espiritual é muito boa, mas é um grande desafio, é uma grande batalha. Mas quando a gente vence ela, a gente encontra paz, a gente encontra significado para a vida, a gente encontra realmente o Deus verdadeiro que transforma tudo, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho. Se possível, ore pela gente, se inscreva para que a gente continue anunciando o amor de Deus, tá bom? Fique na paz e de novo, que Deus te abençoe.